E tem essa reportagem do Aguirre Talento que eu queria trazer em detalhes aqui para você. Vamos abrir ela na tela. O agente da ABIN que diz que foi obrigado a trazer joias do Catar para Alexandre Ramagem, que era então o diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Bom, qual é a notícia que o Aguirre nos traz e que está disponível para você? Está entre as mais lidas, inclusive, neste momento, na nossa página do UOL. Um funcionário da ABIN, ele relatou à Polícia Federal, inclusive, que foi obrigado a transportar relógios de luxo do Catar para o Brasil com o objetivo de entregá-los ao então diretor da agência, Alexandre Ramagem. Essa informação está sendo investigada pela Polícia Federal num inquérito aberto da ABIN Paralela. Essa é uma informação que foi descoberta ali justamente em meio às investigações da ABIN Paralela, que tinha outro objetivo, né? Mas que envolvem, claro, Alexandre Ramagem, porque foi justamente na gestão de Ramagem que isso aconteceu sob o governo de Jair Bolsonaro. A apuração está na sua fase final. Na última quinta-feira, na próxima quinta-feira, aliás, amanhã, a Polícia Federal vai colher depoimento do atual diretor da ABIN. A gente até tinha falado já sobre isso, essa agenda da Polícia Federal. Vai ouvir o Luiz Fernando Correia sobre a suspeita que ele tenha determinado a destruição de provas para dificultar a apuração dos desvios da gestão anterior. Esse é outro ponto importante. Procurada pelo UOL, a defesa de Alexandre Ramagem, que foi apontado aí por esse agente da ABIN de pedir relógios de luxo, afirmou que ele esclareceu em seu depoimento à PF que esses relógios foram recebidos, catalogados pela ABIN e encaminhados ao museu da instituição. No depoimento, o agente disse ter sido constrangido por uma assessora de Ramagem a fazer esse transporte dos itens. Em uma viagem, até no texto, né, que eles colocam ali, em uma das viagens, o declarante foi constrangido a trazer um presente do Catar para Ramagem. Isso que aparece até nessa declaração. A Polícia Federal também colheu indícios de que funcionários da ABIN nomeados por Ramagem tinham ligação por uma empresa contratada pela agência. Nessa fase da investigação, a Polícia Federal busca identificar se eles receberam pagamentos dessa empresa ou não. Ou seja, em meio a tantas investigações relacionadas à ABIN Paralela, que atuava para monitorar, investigar pessoas, né, políticos, ministros do Supremo e até mesmo jornalistas, eles acabam tendo essa descoberta. Curioso isso, né? Essa descoberta de que um funcionário tinha que trazer relógio de luxo em viagens. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando aí pelo YouTube, pela TV, todo mundo junto agora, e a gente está refletindo sobre essa reportagem do Aguirre Talento, falando que um agente da ABIN relatou à Polícia Federal que foi obrigado a trazer joias do Catar para Alexandre Ramagem. Mais uma contra ele, hein, ô Josias? Mais um ponto aí de Alexandre Ramagem. Diz ele que foi tudo catalogado. Isso explica? Claro que não, né, Fabiola? É tudo muito constrangedor e mostra que o estilo do Bolsonaro ele é contagioso. Bolsonaro também se valeu de funcionários do governo, entre eles um ministro, ex-ministro Bento Albuquerque, oficial das Forças Armadas. Também ele trouxe, como se fosse muamba, na sua própria mala e na mala de um assessor, joias da Arábia Saudita destinadas ao Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. O caso ficou célebre. Agora se descobre que o Alexandre Ramagem mimetizou o chefe de então, utilizando um agente da ABIN para transportar joias presenteadas a ele no Catar. Obviamente não tem nada de normal nisso, se está catalogado, se não está. A autoridade do governo que recebe presente de governo estrangeiro e traz esse presente, injeta esse presente no país como se fosse muamba, isto é muito constrangedor, né? E mostra que esse Alexandre Ramagem, ele é, Fabiola, um delegado de carreira, ele é delegado da Polícia Federal. Então, ele não desconhece a legislação, ele sabe o que fez no verão passado, sabe que isso não pode ser
qualificado como algo normal. E ele foi cooptado pelo Bolsonaro, foi convertido em chefe da ABIN, quase virou diretor-geral da Polícia Federal. Isso está lá atrás, na origem da rusga do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, porque foi por decisão do Alexandre de Moraes, uma decisão monocrática, que foi bloqueada a nomeação do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Havia uma amizade dele com os filhos e o Alexandre de Moraes achou que não era concebível que ele fosse nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Até uma decisão muito controversa, deu muito debate na ocasião. Então, o personagem é conhecido. Aí ele se transforma em político. O Bolsonaro o convence a disputar um mandato de deputado. E ele venceu a eleição que disputou e virou deputado federal. E ele se incorpora agora, Fabiola, a essa categoria de político que transforma a política num outro ramo de crime organizado. Então, ele está investigado na ABIN paralela, porque usou a estrutura do Estado para espionar personagens que o Bolsonaro considerava adversários, e agora surge também ele com as digitais num caso de contrabando de joias, como se presente dado por um Estado estrangeiro pudesse ser incorporado ao patrimônio pessoal da autoridade. Então, é tudo muito desqualificador, é tudo muito abjeto, e está o Ramagem nesse contexto, num contexto que transforma, infelizmente, a política num outro ramo do crime organizado. O cidadão brasileiro já está meio de saco cheio disso tudo, Fabiola, exceto pelos apaixonados, os bolsonaristas apaixonados. Quem olha essa cena e vê o que está sendo retratado, não há de considerar normal. É muito desqualificador tudo isso, Fabiola. E o Ronilson, que está lá do Rio de Janeiro e acompanha mais de perto toda essa apuração em relação ao Ramagem, a situação dele está ficando complicada, né, o Ronilson? Porque quando ele diz que isso foi catalogado, foi para o museu, ele pedia a um funcionário da ABIN, e nessa declaração o funcionário disse que ficou constrangido ao receber esse pedido, porque era o chefe dele, né, Ronilson? Isso é meio um modus operandi, né, desse grupo, né? Eu sigo com o Josias. É incrível como esse grupo bolsonarista gosta de joias, né? Gosta de objetos de valor e de maneira muito exótica, né? No Catar, aproveita a Copa, tem a Copa do Mundo, aproveita traz uma joia. O Ramagem é um desses personagens de ascensão e queda, pelo menos na imagem pública produzida no Rio de Janeiro, nesse ciclo bolsonarista. Quer dizer, no rastro da ascensão de Bolsonaro, surge como uma autoridade importante, como delegado, como chefe da ABIN, como alguém de confiança, né, do Bolsonaro, do ciclo do Bolsonaro, e que rapidamente cai em desgraça na medida em que todo o aparato do ciclo bolsonarista também vai caindo e que cai rapidamente nessa desgraça. Teve um desempenho, era uma aposta de Bolsonaro para a candidatura, né, à prefeitura do Rio, e rapidamente se mostrou o quão enfiado nas mesmas suspeitas, acusações, hipóteses desse grupo bolsonarista. É inexplicável, acho que é muito difícil conseguir explicar por que um funcionário ia pura e simplesmente prejudicar a imagem do Ramagem, dizendo que ele foi obrigado, constrangido a trazer joias. É um argumento que é um argumento potente, tem um roteiro que mostra um modus operandi desse grupo na maneira de agir, com a sua imposição de autoridade, e um prazer particular por esses objetos, pessoais, principalmente joias e objetos de valor. Então, eu acho que é uma ladeira abaixo do Ramagem como político, da sua imagem no Rio de Janeiro e seus projetos políticos no Rio de Janeiro. Porque é um político sem expressão, gradativamente há de desaparecer sem grandes conquistas.